continuar sonhando grande, né? Eu acho que o indoor deu aquela empolgação extra, mas hipismo é um esporte que a gente tem que sempre estar com o pé no chão, né? Então é sonhar, mas também não dar um passo maior do que a perna, né? Eu vou ser sincera que eu escutei por muito tempo na minha vida inteira que esse cavalo não serve porque você é mulher, e eu sempre fui um pouco conformada, assim. Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Clackcast com o patrocínio da Royal Horse, marca líder global em instrução equina. Hoje conseguimos nos encontrar finalmente com a campeã do Grande Prêmio W do Indoor 2025, Monique Hubner-Busato. Obrigado, Monique, por topar falar com a gente. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer poder falar sobre cavalo com gente do cavalo. Mo, caiu a ficha? Assim, médio. Eu acho que principalmente no começo desse ano, que eu comecei a subir para os grandes prêmios, a gente tá sempre se questionando se a gente merece mesmo estar nessa posição, se merece mesmo estar junto com todo mundo ali, porque realmente só de eu estar numa distensão e olhar pro lado e, meu Deus, o Zé Roberto com o cavalo principal, o Stefan tá aqui do meu lado, isso já é muito incrível, né? Então, eu acho que foram várias mini realizações até eu chegar nessa bomba que realmente eu não tava esperando, né? Mas é isso, é um pouco da gente eu ter que pensar que o processo deu certo, então eu tenho que me conformar porque realmente aconteceu do jeito que era pra acontecer, né? Você foi a mais nova, né, vencedora, e a última mulher depois de 16 anos, se eu não me engano. A mais nova eu ainda não tinha muito esse posso estar errado. Assim. Mas a gente pergunta do caiu a ficha porque é isso, né? É um marco histórico. Sim. Um feito que acho que todo cavaleiro tem esse sonho, né? O grande prêmio que todo mundo para. Sim. E aí, o que era entrar na segunda volta? O que foi essa... Porque eu não sei exatamente qual é a sensação, assim. Você não foi a última a entrar, né? Não fui, tinham 2 ainda depois de mim, né? Eu vou ser sincera que foi a primeira vez que eu quase chorei depois de um percurso, assim, depois que eu passei a bandeirola. E foi bem engraçado nesse concurso, porque, de novo, falando desde que eu voltei a saltar o Grande Prêmio, eu sempre fui muito tranquila, assim, não... É óbvio que a gente tem sonhos, mas eu não colocava como objetivo ou como meta, assim, nossa, eu quero saltar esse Grande Prêmio, eu quero saltar esse, eu vou me preparar pra saltar isso, sabe? Sempre aconteceu de um jeito muito natural, assim, então... Eu comecei o ano saltando o clássico, que inclusive eu fiz 12 pontos. Eu falei, nossa senhora, que bacana, né? E o próximo concurso que a gente ia pegar ia ser o Open, que óbvio que era um dos objetivos, né? Saltar o Grande Prêmio. E aí o Vitor falou, não, vamos manter o que a gente tá pensando. E eu sempre fui tranquila no sentido de, se eu chegar numa prova... E se por algum acaso o meu cavalo não saltar bem o primeiro dia, tá tudo bem, eu desço pro clássico, se não for do jeito que a gente tá esperando, tá tudo bem, o próximo concurso eu desço pra Copa Ouro, assim, eu sempre fui muito aberta pra fazer isso, eu acho que todo mundo tem que ser aberto pra fazer isso, lidando com cavalos, né? E chegando no indoor, as pessoas me perguntavam se eu ia saltar no domingo, e eu tinha a mesma resposta pra todo mundo, eu falava, bom, é o plano, mas... Qualquer coisa que der pra mudar também tá tudo certo. O cavalo tá no isolamento ainda, mas o indoor, porque que é a série inteira, 1:40 é internacional, né? Então se eu tiver que saltar o clássico, tá tudo certo. E eu achei engraçado porque o Vitor chegou pra mim e falou, a gente sentou e fez a programação de saltar 3 dias antes de chegar no domingo. E aí foi até o momento que eu me questionei, porque eu pensei, nossa, será que pra eu saltar 1,60m, eu tenho que saltar 2 dias antes de saltar 1,50m, então por que eu tô pensando em saltar 1,60m se eu não consigo pegar um dia direto de 1,50m? Daí o Vitor virou pra mim e falou, não, o seu cavalo, ele salta muito melhor, já saltado antes, né, quanto mais cansado, mais ele vai saltando, então, melhor ele vai saltando, então a gente vai manter esse planejamento pra você chegar bem no domingo. Realmente, os 2 primeiros dias ele saltou meio médio, assim, e no dia de 1,50m, ele deu um clique nele que ele explodiu, assim, ele tava muito bem. E aí eu já fui pro domingo já sabendo que ia ser o melhor dia dele, que ele ia estar saltando muito bem. Então era um pouco mais da minha pressão de, se eu fizer direito, vai dar tudo certo. Então era um pouco mais
a pressão no sentido de, meu Deus, eu quero muito montar bem, eu quero muito conseguir fazer o meu papel, né? E graças a Deus deu certo, com uma ajudinha do Cordel também, porque até algumas coisas saíram do planejado. Eu achei engraçado quando eu saí da pista, o Vitor falou que eu causei alguns problemas, mas eu consegui resolver os meus próprios problemas, então deu tudo certo. E é isso, né? Aconteceu o que tinha pra acontecer. É claro que a gente trabalha muito, mas no final das contas tudo tem que estar alinhado pra dar certo, né? Com certeza. Eu acho que a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, mas com calma desse indoor, até porque pela relação que a gente tem, eu sei de algumas coisas, inclusive que o Vast te falou, que eu acho que são legais da gente falar, mas aí, depois que acabou o indoor, você não soltou mais nada, eu acho, de nacional depois disso? Não. Não. Mas você logo depois foi pra Lanaken, a acompanhar o Vitor lá, 7º lugar no Mundial. Sim. Você conseguiu acompanhar de perto? Como é que foi a experiência de ver lá? O que você viu lá em Lanaken? Fala um pouquinho dessa parte pra depois a gente voltar e contar um pouco da sua história e chegar de novo no indoor e a gente encerrar o ciclo. Não, a Lanaken é incrível, né? Ainda mais poder ver o Vitor saltando, né? Porque eu não tenho dúvida do que ele é cavaleiro, né? Mas eu olho pra ele tem essa vontade de fazer zero e de acreditar que vai dar certo, que é realmente inspirador, assim. Ele com 67 anos, ele ainda tem essa competitividade, ele ainda tem muita noção de tudo que ele tá fazendo, e é incrível, né? Você tá numa distensão, você olha pro lado, tá o Daniel Dorser trabalhando uns 7 anos, você já fica ali prestando atenção no que tá acontecendo, você vê a Emily Conter, você vê muita gente, né? Então isso é realmente uma experiência muito legal. Eu já tinha ido pra Europa há um tempo atrás e é sempre bom poder estar lá, né? Eu sou uma pessoa que repara muito, eu reparo o bridão que a pessoa tá usando, eu reparo a boleteira, eu reparo tudo que der pra reparar, eu tô olhando. Por que o cara deu 50 saltos na vertical antes de ir? Por que sabe, eu gosto de ficar antenado, então deu pra aprender bastante. Sucesso. E você fez um comentário pra mim agora há pouco no almoço sobre o sobre o Campeonato Belga de Sênior. O que você achou? Eu achei um comentário bem legal, acho que vale a gente trazer isso pra discussão. A gente teve a oportunidade de assistir o Campeonato Belga, que, sinceramente, quando a gente foi reconhecer a final, até o Vitor olhou pra mim e falou que não tava assustando, e a gente teve a oportunidade de ter a Erika lá, que foi quem armou o nosso brasileiro de Senior Top, e ela tava de ajudante do... Mati. Isso. E depois de reconhecer, a gente chegou pra ela e perguntou, né, o que ela achava, o que tava de muito diferente do Brasil. E ela virou pra gente e falou que achava que ou a gente tava muito certo ou a gente tava muito errado, porque o nosso brasileiro no último dia tava muito mais difícil do que tava aquilo lá. E realmente aquilo não tava mesmo assustando. Até deram muitos zeros, e isso que o belga né, a gente tá falando do time C, talvez, da Bélgica, que a gente tinha comentado, né, talvez até o D, então os cavaleiros principais da Bélgica não vão com os cavalos principais, e tem muita gente que tá lá, mas que você não vê, saltando muitas provas grandes, né, então as pessoas acabam subindo lá também, e eu achei interessante de ver que talvez a gente não tá... Óbvio, a gente não pode comparar uns 5 estrelas lá fora, até porque a gente nem tem uns 5 estrelas aqui no Brasil, mas talvez a gente não esteja tão longe, assim, de como a gente acha que a gente tá, né? Vendo o belga deles lá. Bom, vamos falar agora, acho que a gente vai entrar mais a fundo na história, assim, fazer o círculo, mas, bom, eu te acompanho já tem aí uns 10 anos, você fez as categorias de base, vamos falar um pouco do seu início, como é que você começa a montar, por quê, se a família estava envolvida, não estava envolvida, vamos trazer um pouco, até porque tem essa coisa do Busato, que muita gente acha que você é parente direto. Eu não tenho nenhum parentesco com a Adriana. Então vamos falar um pouquinho do seu começo e da sua parte de categoria de base, que você fez um monte de sul-americano, saltou um monte de coisa, né? Sim. Você saltou sul-americano, saltou, né? Saltei. Então vamos lá, então ufa. Eu não tenho nenhum parente, na verdade, que monta. Eu sou a primeira da minha família que tem alguma associação com cavalo. E quando eu era muito pequena, eu devia ter uns 3 anos, tinha um lugar que era do lado da minha casa que hoje eu nem sei dizer o que é esse lugar, mas eu ia pra caminhar cavalos. E eu não sei nem quanto tempo durou, até porque eu era muito nova, a única memória que eu tenho é porque eu vejo fotos hoje, né? E aí eu parei de ir pra esse lugar e com 8 anos me deu aquele clique assim de aonde eu passava, se tivesse uma placa passei a cavalo, eu tinha que parar pra ir andar, né, em fazenda e essas coisas. E eu acho que a minha mãe, depois de um tempo que eu pedia muito, ela falou, não, então você vai começar na escolinha da época.
E foi assim que eu comecei, com 9 anos na escolinha. E eu acho muito engraçado porque eu sempre fui subindo, né? Depois eu tive a oportunidade de ter minha primeira égua, que eu comprei saltando 80 centímetros, ela me levou até o mirim, né? E eu sempre fui de longe a pior, assim, sabe? Eu sempre era, tipo, a minha época de mini-mirim, eu não ficava na equipe do Paraná em brasileiro, sabe? Eu nunca ia ser escolhida pra nada, eu era realmente muito ruim, assim. E... Gente, maravilhoso. Então, nunca foi talento, sempre foi muita dedicação, mas eu acho que eu queria falar também que eu tive a oportunidade de... A Sofia Barroso, que montava na época, ela sempre ia pra esse lugar no Rio de Janeiro pra montar com o cara e ficar o dia inteiro montando. E aí, eu sabia dessa imagem, né, que ela ia pra lá pra montar e tal, e um dia o pai dela convidou a gente porque no Rio de Janeiro ia ter uma clínica do Hélio Pessoa. E minha mãe falou, nossa, incrível, né? Vamos pra lá. Chegando lá, era em Miguel Pereira, no lugar do Felipe Azevedo, do pai. Eu fui pra lá, então, pra ter uma clínica do Hélio Pessoa. E eu não sei se ele olhou pra mim e falou, meu Deus do céu, vou dar uma ajuda pra essa menina, que ela deve estar perdida no que ela tá fazendo, né? E eu fui pra ter a clínica com o Hélio, então a gente alugou um cavalo lá. E, paralelamente, o Felipe também me dava aula. Então eu montava uns 2, 3 cavalos por dia dele, com ele me dando aula. E foi incrível, porque eu voltei muito diferente. Eu nem sei o que ele fez, assim, mas eu voltei outra pessoa. Porque eu não sei nem dizer a noção que eu criei, mas talvez uma mini-mirim pegar e começar a saltar muro, saltar vertical de 1,40 m, saltar tudo que eu saltei. Inclusive, foi lá que eu comprei o Bentley, que eu monto até hoje, né? Ele foi Nossa, já tem vários anos isso, né? Muito tempo, sim. Eu comprei o Bentley quando ele tinha 4 anos, né? E hoje ele tem 14, então... Nossa. Muito legal. E aí a gente continuou com ele, né? Tendo aula por muito tempo. Com o Felipe ou com o Hélio? Com o Felipe. Inclusive fui até pra Europa pra ter uma aula com o Felipe Filho, né? Então foi um começo legal, assim. Eu sempre gostei muito de fazer clínicas, então às vezes o Artemus vinha pra Curitiba, eu fazia aula, o Zé Roberto, o Marcelinho, assim. Aí eu já vou entrar no Vitor, porque eu acho até engraçado, eu até já contei essa história pra ele, porque eu tinha aula com o Felipe Azevedo, então não era surpresa pra ninguém que não era uma aula muito delicada, né? Então eu tava acostumada um pouco na base do grito. Na base do grito. E a primeira clínica que eu fiz com o Vitor, eu saí e falei, eu nunca mais quero ter aula com esse homem, eu nem lembro o que ele me falou, e eu falei, não quero mais ter aula com ele. E aí eu só fui ter a segunda aula com ele, tipo, 2 anos depois, assim, que foi ali que meio que começou a nossa história juntos. E foi isso, foi engraçado, porque eu sempre tive o meu pai também, porque o meu pai, ele sempre foi muito competitivo, e ele é aquele, eu tenho certeza que talvez se eu não fosse filha dele, ele não ia, ele ia ter mudado de Amazônia, eu não ia ser a Amazônia dele, porque a gente até hoje briga um pouco, porque ele é muito competitivo, então até entra na história do proprietário que quer as coisas um pouco de imediato, e ele não aceita a falta, e ele não aceita as coisas, e foi um pouco o meu sistema com ele também sempre foi um pouco na brutalidade, assim, eu aprendi aos berros as coisas, isso até, eu acho que isso pode ser um assunto para um podcast, porque ou você endireita a pessoa, ou... Você quebra, né? Ou você quebra totalmente, né? Falando um pouco dessa coisa de mentalidade, né? Totalmente. Ou a pessoa entende, ela funciona na pressão, ou ela quebra, e Sim. você pode despedaçar e perder um talento. Não, total, exatamente. Mas do grito. Mas seus pais, então, eles compraram o sonho... Sim. Quando você ainda era pequena, investiram, foram Sim. pais apoiadores. Sua mãe a gente vê sempre nas provas, seu pai a gente vê menos. Sim. Não, minha mãe é a pessoa mais fofa do mundo, ela até segura um pouco meu pai, e o meu pai é sempre daquele jeito bruto dele, e tá certo também por um lado, porque ele é o investidor e quer ver as coisas acontecendo, né? Não, eu entendo, mas a gente, vamos falar disso porque agora hoje é um outro momento da sua carreira, inclusive enquanto profissional. Sim. E é investidora e resultado, mas eu tô falando ainda, você é uma pré-mirim, mirim. Ah, tá, a gente tá voltando. Né? A gente ainda tá, a gente ainda tá crescendo, você ainda tá... seus pais cobravam muito resultado, não cobravam? Você estava falando que você não pegava equipe, mas você fez praticamente Sim. todos os brasileiros. Não, depois da minha época com o Felipe eu dei uma melhoradinha, assim, e daí eu ganhei alguns paranaenses, né, então
pré-mirim, mirim, pré-júnior, os 2 anos de pré-júnior. E foi aí que o meu pai começou a ficar um pouco mais ligado e a investir um pouco mais, assim. Então, eu tive alguns cavalos que judiaram um pouco de mim. E o meu pai, no fundo, ele até gostava. Aí entra também em outro assunto, no sentido de... Ele tinha uma mentalidade de o cavalo ruim vai te fazer criar vontade de... Sabe, o cavalo que refuga vai te fazer dar vontade de passar pro outro lado. Então, achava que era algo bom na época. Mas aí depois, graças a Deus, ele foi comprando cavalinhos um pouco melhores pra mim. Eu não posso reclamar disso. Como você, Monique, vê isso? Que a gente tem muito essa discussão do o cavalo difícil, ele constrói o cavaleiro. Você, sim, Monique, acha que o cavalo difícil ele constrói o cavaleiro ou que constrói o cavaleiro é um bom cavalo? Não, com certeza o que constrói um bom cavaleiro é um bom cavalo, mas eu tive a oportunidade de montar muitos cavalos durante a minha vida inteira, né? E muitos cavalos que eram, assim, exatamente opostos. Mas por muito tempo que eu montei cavalo que refugava, o cavalo que não refuga, eu montava como se ele fosse parar, né? Então isso aí você... né, vira esse reflexo, essa bola de neve gigantesca e no final você extrai o cavalo bom porque você tá atacando um monte, tá colocando um monte de perna sem ter nem necessidade, né? Então, com certeza o cavalo bom que faz um bom cavaleiro. Você ainda é categoria de base por idade. Sim. Né? O que você vê hoje e como você acha que qual você acha que é a importância da categoria de base na formação sua como atleta? Sul-americano, você saltou quantos? Soltei 3, se eu não me engano. Qual que você acha que é a importância desse período na sua formação enquanto profissional ou atleta, né? Muito importante, porque hoje você vê... A gente, em brasileiro, você entra pra saltar a primeira volta do segundo dia, se você fez 0, você tem que entrar lá e tem que fazer o 0 de novo, não acabou ainda, né? Então você fez o seu papel do dia, não, você tá na metade ainda, bora, vai ter que fazer isso de novo. Ou entrar e tomar 2 refugos, você vai entrar de novo, você vai resolver o seu problema, né? Isso até foi algo uma vontade, assim, que o Vitor me deixou, assim, né? Eu passei por fases muito ruins, principalmente aquela fase quando você tá subindo do 1,30 pro 1,40, que eu acho que é a fase ruim que a maioria das pessoas passam. Até com o Cornell eu passei um pouco por essa fase, assim, de tomar um refúgio, ter que terminar a pista, ter que resolver seu problema e tem a segunda volta ainda. Vamos ver o que dá pra fazer, vamos mudar a espora, vamos mudar o umbridão, vamos mudar isso, vamos ir na distensão antes de realmente começar a distensão, vamos dar um salto, vamos ver o que dá pra mudar, vamos ver o que dá pra fazer, e você vai entrar lá e você vai ter que resolver seu problema, independente de qual seja, né? Boa. E aí, quando entra o VAT no esquema que você tem hoje, ou quando entra o VAT como profissional? O Vitor, ele... VAT, gente, pra quem não sabe, é o Vitor Alves Teixeira. eu não vou conseguir falar VAT, então esse é o Vitor. Em 2000 a primeira clínica que eu comentei, que eu não queria ver ele mais, foi em 2017. E aí, na época, eu montava com o Anderson, e em 2019 ele virou pra mim e falou, não, vamos tentar de novo, né? Eu até agradeço muito o Anderson nessa fase, porque ele sempre foi muito aberto a ter um outro profissional, que eu também acho que é outro assunto delicado, né? Não são todos os profissionais que aceitam ter essa ajuda externa, né? E o Anderson foi até ao contrário. Ele falou, não, vamos falar com o Vitor, vamos ver o que ele pode ajudar. E aí nessa época você saltava o quê? Tava indo pro júnior, né? Então era pré-júnior, subindo pro júnior. Aí o Vitor sempre vinha pra dar clínicas, né? Então eu ainda não tinha chamado ele sozinha. Então eu devo ter feito, sei lá, umas 2, 3 clínicas só com ele. E aí ele começou a me ajudar um pouco nas provas. E às vezes eu mandava um vídeo ou outro, mas... eu também um pouco envergonhada, assim, eu demorei um pouco pra entrar de cabeça, assim, nesse esquema dele, sabe? Sempre foi, durante um ano, assim, foi meio metade esquema dele, metade sabe? Mas vamos lá, mas assim, qual que é o esquema? Explica como é que funciona o esquema de vocês hoje. O nosso esquema hoje eu tenho aula por WhatsApp, basicamente, né? Ele me manda o que eu tenho que fazer, eu vou lá, eu faço, eu gravo, eu mando pra ele. E eu fiquei por muito tempo... sozinha, né? Então eu decidi, quando começaram a chegar alguns outros cavalos que eu fiquei nessa de será que vale a pena eu montar o dia inteiro? Será que vale a pena eu focar só nisso? Então, quando eu falei, não, eu acho que é isso que eu quero fazer mesmo, é passar o dia inteiro montando cavalo, eu
decidi ficar um pouco sozinha pra ver o que eu podia... Pra eu ter que resolver os meus problemas sozinha mesmo, sabe? Então não ia ter no dia seguinte alguém pra testar um bridão. Até eu brinquei por muito tempo até com a Luli, quando ela voltou, que ela começou a me dar uma ajuda, mas isso é outro assunto que eu vou começar a desviar. Eu testava tudo que era tipo de bridão, porque eu sei que em algum momento o Vitor ia pedir pra eu usar, então eu já tava, tipo, testada, assim, se eu tivesse que entrar na prova com ele, eu já ia ter sentido ele antes. Mas o Vitor manda usar qualquer outra coisa que não seja um perna reta e perna curta? Nossa, sim, total. Essa é uma brincadeira que ele tem, mas hoje só o Cornel usa. Não, eu tenho 2 cavalos que usam perna curta. Enfim, daí eu decidi ficar um pouco sozinha pra eu mesmo ter que entender, óbvio, não sozinha completamente, porque eu tinha o Vitor longe, mas ele estava sabendo o que estava acontecendo. E foi um momento muito bom pra mim, porque se eu quisesse falar hoje eu não quero montar, e aí vai acumular problema pra você só no dia seguinte. Então você vai ter que ir lá e vai ter que resolver o seu problema naquele dia mesmo. E aí vem a Luli pra Curitiba, e a Luli me dá uma ajuda, assim, incrível. Até eu acho que eu devia ter extraído mais dela do que eu extraí. Infelizmente, Brasil, perdemos ela pra Europa mais uma vez. E aí, muita coisa do que o Vitor me falava, então às vezes ele me falava, tipo, se o cavalo tá bocudo é porque tá faltando perna. Daí eu, tipo, meu Deus do céu, o que isso significa, né? E a Luli, por muito tempo, decidiu me dar uma aula mesmo de plano, e isso mudou um pouco a minha percepção das coisas, até me ajudou muito com o que o Vitor me falava, né? E aí a Luli indo pra Europa, hoje eu tenho 4 anos, então não tem nem a possibilidade de eu querer ficar fazendo as coisas sozinha, só com o Vitor de longe, né? Então, hoje eu tenho a Gi e o Caio que me ajudam aqui, mas tudo vem do Vitor. Então, tudo, o dia que vai ter que saltar, quando vai ter que saltar, o que vai ter que fazer. Eu até brinco com ele que é muito difícil de ter aula com ele por WhatsApp, porque ele é o cara que você tem que esperar, você tem que fazer perguntas esperando um sim ou não, e aí extraindo o máximo possível. Daí às vezes ele me fala, tipo, pô, você não era pra ter feito isso, você fez errado. Eu falo, pois mas você podia ter me avisado antes também, né? E aí ficamos nessa hoje, ele me ajuda totalmente em prova, então sempre quando eu vou pra um lugar ele tá junto, e aqui em Curitiba quem me ajuda é a Gi e o Caio, né? Maravilha. E Moni, isso aí a gente falou até no começo do ano, você decidiu esse ano, se eu não me engano, profissionalizar. Esse ano você deixou a faculdade pra cuidar ou pra investir seu tempo 100% nos cavalos. Sim, eu passei um curto período da minha vida indo pra faculdade, indo pra empresa dos meus pais e montando, sei lá, 2 cavalos por dia, que eu não tinha nem noção do que acontecia com os meus cavalos, sabe? Eu montava 2 e ficava outros 4 pra outra pessoa trabalhar. E aí eu tive um clique assim de, não, eu acho que agora tá na hora de eu saber o que tá acontecendo com o trabalho dos outros cavalos, né? De saber, de realmente eu começar a fazer as coisas, porque eu sabia que eu não ia ter cavalos prontos, que os meus pais, eles não iam poder comprar um cavalo já saltando o Grande Prêmio, então eu ia ter que já montar eles novos, que foi o caso do Cornel, né, e ver o que pode acontecer. E hoje eu brinquei no começo que não é talento, que é dedicação, mas é porque realmente é isso, né? Eu sinto muito, assim, quando não sou eu que monto, não é porque meu cavalo tá mal trabalhado, mas é porque não tá do jeito que eu deixo, né? Então, foi um momento que eu pensei, bom, eu acho que agora eu tô começando a ter muitos cavalos e cavalos que têm qualidade, talvez seja o momento de me empenhar totalmente a isso, né? Vamos ver o que vai acontecer. Tá, aí são algumas questões que quando aconteceu essa virada de chave, de você, de repente, agora você tem vários potros, investimento nesse lugar, né? Porque você sempre teve bons cavalos, sempre saltou bons cavalos, depois quero saber um pouco dos cavalos mais importantes da sua carreira, mas em que momento você virou o jogo? Foi o Cornel? Foi Bentley, que você comprou com 4 anos, te levando as provas em 45? Foi... Em que momento você passa a ter um investimento maior? O investimento e o investidor ainda é a sua família hoje. Você tem só, teoricamente, sua família de investidor / proprietário. Sim, total. Mas em que momento você começa a mudar um pouco esse tipo de... Decide comprar mais cavalo e fala, bom, é isso aí, agora vamos tentar... Porque foi antes de você parar a faculdade, né? Não foi primeiro parei a faculdade, agora vamos ter cavalo. Sim. Você começou a ter cavalo e parou a faculdade. Sim, exatamente. Então, em que momento você acha e por que você acha que teve essa virada de chave do, bom,
Isso aqui pode ser legal. Então, sabe que eu nunca pensei muito nisso, assim? É porque eu sempre tive vários cavalos, no sentido de quantidade, assim. Então, sempre ficou aquela coisa de... eu monto 2 e o resto... Ou monto 3, ou, sabe? E o resto fica pra outra pessoa trabalhar. E aí, o que talvez tenha mudado um pouco... Talvez não vai ser a resposta que você tá querendo escutar, mas eu acho que o pouco período que eu fiquei entre escritório e faculdade, foi ali que eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais estar aqui, eu não consigo, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso, né? E foi aí que eu parei de ir todos os dias pra empresa, comecei a montar os meus 4 cavalos que eu tinha. Então, eu passei esse período só montando os 4 cavalos e indo pra faculdade à noite. Tendo mais ou menos um contato ainda com a empresa que eu ainda tenho até hoje, né? E você sempre tem o sonho, né? Mas você nunca sabe o que você quer direito. Então eu pensava, nossa, eu quero montar cavalo o dia inteiro. Mas você nem sabe, no final das contas, o que você quer mesmo, né? Você só quer. Mas você, né? O que isso quer dizer, né? Exato, o que isso quer dizer. E aí começaram a chegar aos potros e aí... eu acho que quando chegaram esses 4 anos que eu comecei a pensar, putz, mas o investimento tá muito grande, né? E não sei se faz muito sentido os meus pais abraçarem o sonho, investirem pra eu dar esses cavalos pra outra pessoa, né? Então, talvez... E eles me apoiaram 100% nisso, né? De falar, bom, realmente não vale... Não sei se tem sentido o investimento se não for pra você montar, né? E eu não tenho a capacidade de... pegar um 6 anos e ir direto numa prova de 1,25 m, 1,30 m, assim, eu não... né, muda tudo, só de eu estar uma semana, 3 semanas trabalhando no cavalo já muda, né, a conexão que você cria, assim, então eu acho que foi um pouco isso, assim, no sentido de, bom, agora tem muitos cavalos, o investimento é grande pra deixar pra outra pessoa, então acho que vamos ver o que pode acontecer, né? Eu ia falar um pouco, pegar esse gancho, porque não são muitas mulheres profissionais no nosso meio, especialmente no alto rendimento. Sim. Por que você acha que isso acontece? Porque hoje você se considera uma profissional. Hoje você é profissional do esporte. Pode ser. Eu não recebo pra isso, né? Mas eu ainda continuo indo pra empresa, mas não... Tá. Não sei aonde que eu me coloco nisso, né? Porque hoje eu monto 8 cavalos por dia, mas são todos meus. Então eu não sei... Não sei o que isso pode significar. Entendi. Mas por que você acha que tem tão poucas mulheres no esporte? Por que você acha que a decisão de profissionalizar é tão difícil? Olha só, eu vou ser sincera que eu escutei por muito tempo na minha vida inteira que esse cavalo não serve porque você é mulher, vamos... E eu sempre fui um pouco conformada, assim, com esse aspecto, sabe? De, bom, tá bom, então eu não consigo, né? E tá tudo bem. E hoje, montando outros cavalos, como por exemplo o Colquinto, que pra mim eu acho ele particularmente um cavalo um pouco difícil, porque ele é muito bruto, assim, eu tenho que usar muita mão, eu tenho que usar muita perna, e em nenhum momento eu parei pra pensar, nossa, mas talvez ele não seja um cavalo pra mim, porque eu sou uma mulher. Eu sempre tive muita vontade de falar, de resolver, assim, de querer fazer as coisas, né, de querer montar. Talvez isso tenha vindo um pouco do meu pai, assim, de não me deixar desistir, assim, sabe, de dorme cedo que amanhã você vai ralar a bunda nesse cavalo, assim, e eu não sei dizer, é um pouco complexo, né, esse assunto, mas eu bato um pouco na tecla mesmo de que as mulheres em algum momento elas vão se redirecionando. Eu também, a minha vida poderia ter sido totalmente diferente, né, eu poderia hoje estar trabalhando na empresa dos meus pais e continuando montando os meus 2 cavalos, né. Aí eu acho que também entra um pouco do assunto da qualidade dos cavalos, né, porque depois quando os cavalos eles começam a entregar o que você tá fazendo diariamente, eu acho que vem uma empolgação, né. E não tem como deixar de mencionar o Cornell, que hoje ele que deixa o pavilhão mais feliz, né, ele é a razão de tudo, né, porque ele é a razão da gente continuar sonhando, da gente continuar indo atrás de potro, eu continuar chegando aqui, se tiver que chegar às 6 horas da manhã, tá bom, eu vou chegar às 6 horas da manhã pra trabalhar, não tem problema nenhum. Então... Conta um pouquinho a história do Cornell, ele tá com você desde quantos anos? De 6 anos. Ele... É até bem engraçada a história dele, porque o Vitor trouxe ele, o Colquinto e mais outros 2 cavalos da Argentina, que é a Combuilt e a Esmeralda. E aí, foi um pouco no começo, quando ele começou a me dar mais ou menos aula, ele chegou pro meu pai e falou, olha, eu tenho esses 2 cavalos e
dá pra Monique montar, vamos ver o que pode acontecer. E eu montei os dois, o Cole Quinto e o Cornell. O Cole Quinto tinha 7 e o Cornell tinha 6. E foi bem engraçado, porque eu detestei os dois, assim, tipo, mesmo. Eu falei, pai, eu não sei qual que é o menos pior. E eu falo isso pro Vitor abertamente, eu não gostei mesmo, assim, deles. E o meu pai encantou no Cole Quinto, porque... Que é lindo, né? Porque ele é lindo, né? E aí eu falei, bom, se for pra você comprar um, porque vieram os dois pra eu escolher um. E aí eu falei, então talvez vamos no castanho, porque eu acho que é o menos pior. Vamos nele pra ver o que acontece. E o meu pai, se eu tivesse escolhido o Cole Quinto, eu teria ficado só com o Cole Quinto, mas na verdade eu escolhi o Cornell. E daí a gente ficou com os dois. E, inclusive o Cole Quinto foi muito importante pra mim, porque ele sempre foi um ano... Sempre foi um ano mais velho, é ótimo, né? Óbvio que ele sempre foi um ano mais velho. E aí ele me deu o tempo de ir um pouco com calma com o Cornell, porque o Cornell, ele virou o meu quarto cavalo, né? Então... Peraí, Bentley? Bentley era Hanna na época. Bentley, Hanna, Cole Quinto e Cornell. E aí eu saltei o ano inteiro do Cornell de 6 anos. Ficamos com os dois, né? Primeira prova que eu fui saltar com os dois. O Quinto fez um 0 lindo na prova de 1,20 m, saltando, tipo assim, muito bem. Eu entrei com o Cornell e fiz 8 pontos. Aí vira o meu pai, tipo, nossa, foi esse o cavalo que você escolheu? Eu, tipo, sim, foi esse o cavalo que eu escolhi, realmente. Realmente, talvez você estivesse certo, porque ele passou um período, assim, da vida dele muito ruim, sabe? E talvez até hoje ele tenha virado o cavalo que ele virou por a gente ter zero expectativa nele, assim. Então ele não foi aquele cavalo que eu comecei a montar e, nossa, esse eu vou fazer com calma, porque ele é realmente um craque. Muito pelo contrário, ele não era tratado como um craque. Ele era tratado como mais um cavalo normal, porque ele realmente era mais um cavalo normal. E aí eu saltei o ano inteiro dele de 6. Quando ele virou 7, eu comecei a sentir um pouco de raiva dele, porque ele vinha e dava um salto espetacular. E aí depois ele virava e dava aquele salto de sapo, assim, você fala, meu Deus, Cornell, eu não tô entendendo se você é bom ou se você é ruim, porque você vem e me dá um salto lindo e daí depois você vai na prova de 1,20 m e faz 8 pontos, sabe? Foi esse vai e vem por muito tempo. E aí eu terminei o ano de 7 anos já saltando 1,35 m, pensando, eu acho que esse cavalo tem alguma coisa dentro dele, mas ele não tá mostrando. E até o Vitor chegou um dia pra mim e falou, talvez ele não esteja mostrando porque ainda tá fácil pra ele, né? Eu falei, realmente, pode ser que ainda 1,35 m... 1,35 tá baixo, tá veja baixo, bem. Exato, pode ser que esse seja o problema dele. E aí, com 8 anos, eu comecei a ter um pouco mais de confiança nele, inclusive eu fui muito irresponsável, porque eu decidi colocar ele no Brasileiro de Under e eu tomei 2 refugos no primeiro dia, ele com 8 anos no Brasileiro de Under, na Santa Amaro. E aí eu falei, pronto, acabei com o cavalo, né? Agora é incrível, né? Todo trabalho que tinha já era, né? Acabei com a cabeça do cavalo. E eu lembro que daí, na época, ele chegou, ia ter o Brasileiro de Homens Cavaleiros, ele saltou o Brasileiro de Homens Cavaleiros, na semana seguinte ia ter ranking, ele saltou o ranking, e ele foi saltando, assim. Mas você saltou todos os dias do Brasileiro de Young, não? Não, daí ele me eliminou no primeiro dia. Isso. No segundo dia eu tomei um desvio na primeira volta e terminei, e aí o Vitor virou e falou, não vamos pra segunda volta. E aí ficou por isso. Que daí, inclusive, o Bentley fez 0-0 no último dia do 1,50 m, que foi incrível, assim. Por mim, eu ter sido eliminado, o Cornell já tinha destruído a semana, eu já podia ir embora ali. Daí eu falei, não, vai que o Bentley surpreende, inclusive. Ele tem essa maniazinha, não, né? O Bentley é incrível, sério. A sensação de cima é que se eu embicar ele numa casa, ele vai falar, bom, acho que eu não consigo, né, mas vambora, você tá me colocando aqui, então vamos saltar. Enfim, tem uma frase até que me marcou muito, que foi até a Luli que falou. Eu falei que eu cheguei em casa saltando tudo que podia saltar com o Cornell, porque teoricamente ele não tava bem, né? Então o Vitor falou, vamos ter que saltar ele, né? Ele tá merecendo saltar, essa é a verdade. E aí eu virei pra Luli e falei, Luli, eu acho que eu acabei de perder o possível cavalo de grande prêmio que eu teria. E aí a Luli virou pra mim e falou, mas ele ainda não é de grande prêmio. E eu falei, realmente, ele ainda não é de grande prêmio. Então ele não tá merecendo todo esse trato, ele não é cavalo de grande prêmio ainda. E no final das contas ele virou um cavalo de grande prêmio, né? E é engraçado de ver, porque ele teve a infância dele totalmente oposta do que o cavalo bom teria, né? Inclusive vindo de mim, né? Uma júnior que saltava um cavalo de 6 anos. Então também não é, nossa, vou construir aqui alguma coisa. Não, eu vou passar pro outro lado e vou terminar essa prova, né? Vamos levando, né? Exatamente. Eu acho que conta um pouquinho desses outros cavalos. Quem foram os cavalos da sua carreira? Cavalos são marcantes e você teve alguns bons cavalos. Cavalos marcantes. Eu acho que a minha primeira égua que me ajudou, assim, muito foi a Margot, que hoje, inclusive, salta
pré-mirim, mini-mirim. Margot Toque? Isso. Olha só, Margot Toque. Você não. Ela foi bem na época ali que eu tava perdendo muita confiança, que eu peguei realmente cavalos que me davam muito desvio e refúgio, e ali ela chegou e me deu muita confiança, assim. Então eu consegui, terminei um Paranaense de Mirim, que na época gigantesco, todo mundo aqui do Paraná se matando pra terminar, e tipo, eu acho que eu ganhei com, sei lá, 30 pontos, e ela sempre muito parruda, assim, onde você coloca ela ia, então ela me deu aquela confiança, assim, né? Ela não, na época ela não era a mais limpa do mundo, mas ela ia onde você precisasse, né? Ela foi a primeira égua, assim, muito frenteira, assim, que eu montei. E aí depois dela veio o Berlim, também sempre muito franco, só que ele já era um pouco mais limpo. Então ele já me dava um pouco mais de vontade ali de entrar e fazer o 0, porque eu entrar e fazer 4 pontos na época era ruim. Era um resultado ruim pra ele, né? Inclusive, a primeira Copa Ouro que eu entrei, eu fui terceiro, que foi aqui no Summer Tour 2018, 19. E foi, inclusive, meu primeiro ano de pré-júnior. Hoje não é mais o normal fazer isso, porque na chamada era 1,35, né? Agora 1,40. Então, pré-júniors não precisam saltar. Não passam isso. Não precisam saltar a Copa Ouro no seu primeiro ano. E depois do Berlim, eu acho que o Berlim, na época, eu já tinha o Bentley, que, inclusive, o Bentley, os meus pais, no começo, não me deixavam montar, porque ele teve bambeira, né? Então, até por isso que hoje o pé dele é tão absurdo, né? Porque ele teve a doença. E a Gi caiu muito feio dele, quando veio pra mim. Quando ele chegou em Curitiba, a Gi teve uma queda muito feia, e aí os meus pais falaram, você nunca vai montar esse cavalo. E aí eu fui meio devagar naquela, né, de monta, não monta, e eu convenci eles, fui saltar minha primeira prova em São Paulo com ele, eu caí muito feio, foi a minha pior queda, e aí meus pais olharam pra mim mais uma vez e falaram, você nunca vai montar esse cavalo. Eu falei, não, calma, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, e ele também foi um grande aprendizado, porque ele foi aquele cavalo que não era pra eu saltar, e eu fui saltando, e hoje ele é ele, né, ele é o xodó de todos. Inclusive, vou fazer aqui um comentário que eu achei muito engraçado e acho que vale você contar que você levou ele pro Brasileiro do Sênior. Ah, sim, ele foi pra passear, né? Então, mas como assim você leva o galo pra passear? Ele merece estar junto, eu sou abençoada, que assim, eu sempre tive pessoas muito incríveis do meu lado e uma delas é o meu tratador. Eu falo que eu sou totalmente dependente do meu tratador e eu acho que eu sinto que meus cavalos também são totalmente dependentes do meu tratador. Então ele foi por causa do meu tratador, porque eu não queria deixar ele sem o meu tratador. E também, inclusive, ele me ajudou muito lá, porque daí ele era uma distração pra minha cabeça, né? Quando eu fui saltar o Brasileiro de Senior Top, ele tava... Eu, pelo menos, poderia ir lá pra fazer um exteriorzinho da Santa Amaro, né? Pra dar uma trabalhadinha. Então, ele foi o nosso... Ele foi lá pra distrair um pouco a minha cabeça do nervosismo do Senior Top. Mas você trabalhava ele? Montava? Trabalhava, lógico. Até, inclusive, viraram pra mim e falaram, o que ele tá fazendo? Eu falei, não, ele vai saltar o Brasileiro de Senior Top, tá aqui pra isso, né? Mas não, ele foi só pra dar sorte pra gente. E deu sorte. E deu sorte, realmente. Foi tudo bem no Brasileiro. Deu tudo certo. Infelizmente, o Cordel, ele já tava... Bom, agora eu vou entrar no Brasileiro de Senior Top, né? Mas ele já vai muito pra direita e era um obstáculo que ele se jogou, assim, tinha um foguinho restaurante atrás e, enfim, eu deixei ele muito pra direita, infelizmente ele cortou a barriga e eu não entrei pra segunda volta. Ele poderia ter saltado, né, mas até o Vitor me falou que não vale a pena eu entrar numa prova de 1,60m sabendo que ele ia estar com um corte e eu ia entrar pensando diferente, talvez ele ia entrar com incômodo, então, obviamente, não ia ter por que arriscar isso, mas realmente foi... Nossa, ali a gente já sabia que ele era bom, porque ele já vinha saltado alguns grandes prêmios, né? Mas depois dessa volta foi o dia que eu falei, realmente, ele é muito diferente, eu tenho que cuidar muito dele. Mas por muito tempo, depois que eu descobri que ele poderia ser bom, eu coloquei na minha cabeça que eu esperava poder levar ele aonde eu achava que ele poderia chegar, né? Então, eu fiquei muito feliz de, tipo, opa, acho que agora eu consegui chegar num ponto bom, assim, né, conseguir mostrar o que ele é, né, que é esse super coração e essa super força que ele tem. É isso, a gente se encontrou, eu acho que foi antes do Brasileiro do Senior Top, acho que foi no primeiro dia que a gente tava conversando, você falou, olha, eu não sei, eu vim aqui pra saltar o primeiro dia. Exatamente. Se der pra saltar o segundo dia, a gente salta. Exatamente isso. Sim, foi isso mesmo. E eu acho que
tudo vem dando certo um pouco por isso, assim, por tá acontecendo natural e tá acontecendo de uma forma meio sem pressão, assim. Eu acho que também o meu pai é sempre competitivo do jeito que ele é, eu acho que eu poder estar aonde eu não precisaria estar fez com que ele ficasse um pouco mais de boa, assim. Então hoje ele não me cobra tantos resultados. Talvez ele me cobre um pouco depois do 0-0 no indoor, mas... Por isso que, na verdade, a gente não soltou mais nada. A gente acabou o ano, porque aí, pelo menos... Por isso que o cavalo ficou escondido por um tempo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que eu poder saltar o brasileiro de senior top me veio uma pressão um pouco diferente do que se eu tivesse saltado o brasileiro de under, e acabou sendo bom por ter acontecido de um jeito natural e tranquilo e progressivo, né? Agora, Moni, você falou do seu pai algumas vezes, e eu vou fazer uma pergunta que é meio difícil, se você não quiser responder, não responda, mas uma das coisas que a gente acompanha, inclusive na categoria de base, é a pressão dos pais. Né? A pressão nas crianças. Como lidar? Como lidar? Realmente, até hoje eu não sei, porque até hoje a gente quebra o pau às vezes. Hoje a gente tem 2 casas, então às vezes quando a gente sabe que a gente vai se matar, ele vai dormir em uma casa diferente da que eu tô. Não, eu tô brincando. Não, mas eu não tô brincando. Eu acho que até hoje, eu vou ser sincera que eu tenho um pouco de problema. Inclusive eu tive problema semana passada, porque ele não entende porque aqui em casa eu não vou colocar o Bentley no brasileiro de sênior, que, né? E pra mim é muito óbvio, assim, algumas coisas. E ele até tem uma situação diferente, que ele corre de arrancada, né? Ele é piloto de arrancada. E eu tô sempre avisando ele que o que ele quebra, ele vai lá e compra. E a gente, se eu estrago o coração de um cavalo, eu não consigo comprar. Eu tenho que comprar o cavalo inteiro diferente. Eu não consigo ir lá e comprar uma mão, porque eu forcei demais e agora... A gente forçou demais, toma, 6 meses parado, 6 meses sem cavalo, e é isso. E sempre tentei colocar um pouco na minha cabeça isso, assim, que ele não tem muita noção do que ele tá falando, mas por um lado, eu acho que é importante, assim, eu não sei dizer quão importante é, eu acho que existe uma linha muito tênue entre passou do ponto e é bom também você não entrar totalmente relaxado, você ter que entregar um resultado, né? Eu acho que pra frente isso te faz uma amazona melhor, um cavaleiro melhor, né? Você sofrer um pouco dessa pressão de eu tenho que fazer o 0, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas é fácil de passar do ponto, né? E talvez jogar tudo pro alto e falar, então eu não quero mais fazer isso. Mas, graças a Deus, eu acho que me fez um pouco bem, assim, até certo ponto, né? E você acha que existe uma pressão pelo investimento? Total, 100%. Até, principalmente depois que eu larguei a faculdade, né? Porque eu falei, bom, agora eu vou ter que mostrar que eu tô fazendo alguma coisa, né? Que eu não tô só caminhando os cavalos durante o dia, né? E a pressão é grande, com certeza. Mas eles... É porque... A pressão é grande porque se não fosse eu, eles não iam estar comprando cavalo pra outra pessoa, né? Mas eles abraçaram muito, assim, o sonho. Tem muito cavalo que eles compraram e eu não pedi pra comprar, então eu também tenho que pensar um pouco nisso, né? Que tem coisas que eles estão fazendo porque eles querem e não porque eles querem alguma coisa em troca, é mais pela vontade deles, né? Tem cavalo que eu tô montando hoje que não fui eu que cheguei e pedi, vamos olhar esse cavalo? Não, a minha mãe foi lá e falou, toma pra você. Eu falei, muito obrigada, né? Então, já que tá aqui. Já que tá aqui, vamos fazer o melhor. Exato. Não, 100%. É tudo que eu penso. No domingo à tarde que eu tô lá limpando cocheira de 4 anos, que eu tô será que esse cavalo merece eu estar aqui limpando a cocheira dele? Mas daí eu penso, se um dia esse cavalo não chegar aonde eu acho que ele vai chegar, não é porque ele tá dormindo numa cama suja. Então, isso eu penso muito, assim, que eu tô dando o meu 100% pra todos, né? É claro que o Cornell, ele tem um tratamento... 110, 135. Então, exatamente. Mas tudo que tiver no meu alcance, eu tenho. Não é à toa que a gente tá aqui segunda a segunda. E agora, Moni, assim, acho que a gente tá chegando já voltamos pro indoor, né? Aí tem uma frase que você me contou que era maravilhosa, que você, nessa hora do, vou saltar 4 dias, que você vira pro Vitor e fala, Vitor, mas... Não é demais? Como é que eu vou saltar domingo? Uhum. E aí ele vira pra você e fala, mas quem disse que você vai saltar domingo? Nossa senhora, assim, isso foi... Realmente, eu tento ser muito pé no chão, assim, pra tudo. Então, se ele falar pra mim, você não vai saltar domingo, eu falo, tá tudo certo, não tem problema nenhum, né? E aí, quando ele falou de fazer a melhor programação pra domingo, aí eu viro pra ele e falo, tá, mas se eu tenho que saltar 3 dias antes de saltar 1,60m, eu não vejo sentido eu sonhar em saltar 1,60m se eu não posso saltar direto 1,45m.
porque eu tenho que passar por 1,40m pra depois passar 1,45m, pra depois passar por 1,50m, pra depois chegar na prova. Então foi um momento que eu tava muito insegura, assim, de... Nossa, mas então eu não tenho capacidade de saltar 1,60m, se eu não tenho capacidade de saltar direto 1,45m. E aí a gente tava um pouco nessa, assim, daí ele vira pra mim e me solta essa. E eu falei, bom, mas eu não destrua, assim, tanto comigo. Não destrua o sonho, calma. Eu já tô um pouco abalada, por isso você não precisa vir com essa. Mas ele tem várias tiradas muito boas, e eu acho que ele até entra um pouco no assunto de... Até um pouco da pressão, né, que você me perguntou do meu pai. Eu não sofro só pelo meu pai, eu sofro só também pelo Vitor, porque teve um dia numa prova em 2022, talvez, 2023, que eu fiz um círculo com o Cornell numa prova, e na saída da pista ele virou pra mim e falou, eu acho melhor você ser criadora e parar de montar. E eu falei, caramba, que conselho bom, né? Até antes da gente ir pro... Desculpa, não um conselho, mas é porque ele tava muito bravo comigo na hora e realmente eu merecia tomar um esporro daquele tamanho, né? E, inclusive, antes de saltar o indoor, eu fui montar um cavalo dele na semana, tipo, segunda-feira do concurso do indoor. Eu errei uma distância um pouco feia, talvez, e ele virou pra mim e falou, é você que quer saltar 1,60m domingo? E aí eu falei, caramba, realmente... Essa tá doendo. Essa doeu, mas eu acho que aí entra naquela outra conversa, né? Eu acho que até certo ponto é bom eu dar uma acordada assim e falar, não, realmente, deixa eu me concentrar aqui e fazer o negócio direito. E é isso, né? O Vitor, ele tem toda essa cobrança, mas também a hora que você tá nervosa, ele também é o cara que sabe te levar. Não, 100%. Não necessariamente ele vai pegar no colo. Sim, não, exatamente. Eu escutei no podcast dele que ele tem esse lado... psicológico também, é quase um... Coach. Psicólogo. Psicólogo, isso mesmo. Que ele tem esse lado psicólogo e realmente ele tem, assim, ele só dele tá tranquilo já me passa uma tranquilidade, só dele falar que é pra eu ir... eu já fico tranquila, às vezes a gente entra pra reconhecer e ele vira pra mim com aquele olho gigantesco, tipo, você vai saltar isso? E eu sei que quando ele fala isso é porque ele tá muito de boa e daí eu fico tranquila, então e ele sabe exatamente quando que ele tem que arrancar o melhor da gente e quando que ele tem que tentar deixar a gente mais calma, assim, eu nunca vou esquecer da prova que ele virou pra mim e falou, se for pra você entrar e fazer um ponto de excesso, você não precisa nem entrar. Então, ou você entra pra fazer direito, ou você não entra. E em outras provas também, que ele entrou pra mim, chegou pra mim durante o caminho entre paddock até a pista, ele veio me falando como fulano acompanhava de um jeito muito feio, assim, e claramente ele tava tentando só me distrair, assim, pra me tirar o nervosismo, mas ele sabe especificamente quando fazer cada coisa. É realmente incrível a tranquilidade que ele passa pra gente. Boa. Moni, e agora? Quais são os próximos planos? Já que você não vai saltar o Brasileiro Sênior com o Bentley. O que você ainda tem planejado para esse ano? E o que você planeja para ano que vem? Se tem Europa, se tem Estados Unidos, tem projeto de ir para fora? Vamos ficar por aqui mesmo? O que a gente espera aí do próximo ano e desse finalzinho de ano que tá quase acabando? Até pensando a curto prazo, eu vou pro Rio, né, com o Cornell e o Bentley também. Não vai saltar o Brasileiro, mas ele vai saltar a Copa Ouro lá no Rio. E pro final do ano eu tô muito empolgada com esses potros. Quem são esses potros? Você tá falando dos 4 anos, 4 anos, 4 anos? Eu tenho 2 que vieram da Argentina e um que é criação minha, que inclusive é filho da minha primeira égua, que me tirou do 80 até o Mirim. Ele é Cornet Nela. Nela é quem? O nome dela é Missilks. Eu saltei... Ela não tinha saúde muito boa, então eu saltei algumas... Eu saltei mini mirim, algumas provas pra mirim, algumas provas mirim, aí ela já bancou, já ficou pra eu tirar esse ponto dela. Também foi super, né, a gente tá falando de 5 anos atrás, eu não sabia nem que era isso, né, só falaram, coloca esse sêmen e boa, daí eu falei, então vamos pôr vamos pôr isso aí e vamos ver o que acontece. E aí eu tenho esse potro que não estreou ainda, eu tenho o Tabasco que eu comprei no leilão, que ele também tem 4 anos, não estreou ainda, e eu tenho os 2 que vieram da Argentina, que já estrearam comigo, inclusive, também tá sendo uma experiência incrível. Porque eu acho engraçado que é sempre um evento, né? A primeira vez que vai passar um duplo, a primeira vez que vai fazer um negócio, eu não vou nem dormir direito à noite sabendo que eu vou ter que fazer isso com eles. Mas
sempre muito legal, sempre incrível, eu tô aprendendo muito com eles. E aí eu também tenho 2 6 anos agora, que também ano que vem já são 7, né? Então ano que vem já estão saltando uma prova interessantíssima. E é isso, muito empolgada com eles e também, né, eu tenho o Cole Quinto e o Bentley pra saltar a Copa Ouro e o Clássico. E o Cornell a gente vai tentar manter no mesmo esquema de chegar devagar e com calma e continuar sonhando grande, né? Eu acho que o indoor deu aquela empolgação extra, mas hipismo é um esporte que a gente tem que sempre estar com o pé no chão, né? Então é sonhar, mas também não dar um passo maior do que a perna, né? Então o plano é continuar no Brasil, que eu saiba. E é aquela coisa, né? É engraçado de falar, porque realmente pro cavalo hoje eu sinto que não tem prova que ele não consiga saltar no Brasil, mas eu acho que pensando no conjunto, até eu e ele, assim, talvez não esteja na hora de sonhar tão grande, assim, de nossa, vamos pra Europa. Tipo, não, calma, ainda tem muita coisa pra acontecer, né? Ele tá com quantos anos? 11. Temos tempo, Temos né? muito tempo ainda. Tomara que ele não seja vendido até lá. Mas também tem isso, né? Se ele for pra Europa, talvez ele ficasse por lá mesmo. Então vamos aproveitar ele aqui no Brasil. Maravilha. Então agora a gente espera você no Rio, é isso? Rio de Janeiro. Moni, jovem, eu acho que é a mais jovem vencedora do Grande Prêmio do Indoor. Uma das 4 mulheres que saltaram. O que você diz pra essa molecada que tá sonhando, e especialmente para essas meninas que estão tentando entender o que elas querem no esporte? Eu acho que o primeiro passo é você saber que é normal você querer desistir, é normal você não saber, assim, porque eu passei por muitas essas fases de quero, mas também se não for, tá tudo bem, e na verdade, será que eu quero mesmo? Então eu acho que não pensar logo em desistir se só tiver essa pulga atrás da orelha, sabe? Porque realmente, você me falar 2 anos atrás que eu ia ganhar o Grande Prêmio do Indoor, eu ia falar, nossa, gente, vocês estão viajando, não tem como isso ser verdade, né? Então, eu passei muito, assim, por essa fase de... Eu acho que os cavalos, eles não têm condição de ficar só na minha mão mesmo, que também é algo que a gente escuta muito, né, de... tem que ter sempre alguém montando, senão você vai acabar com o cavalo e tal, e até certo ponto eu acho que é verdade, mas né, também é outro assunto que... Ajuda a gente, Monique, ajuda a gente. É um assunto muito complexo esse também, mas eu acho que é normal você passar pela fase de não estar tão interessado, de não estar, sabe? Porque eu passei um pouco por isso, assim, de estar conformada que minha vida ia ser estar no escritório o dia inteiro e depois ir montar de vez em quando. E naturalmente as coisas foram acontecendo, né? E eu acho que é aquela frase clichê, assim, de trabalhar muito, continuar sonhando, que as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer, né? Então, talvez você não precisa sonhar em estar numa Olimpíada, mas talvez... sabe, uma menina que chega e faz um 0 numa Copa Ouro, pode ser que ela esteja já realizando um sonho e aí, de pouco em pouco, você vai realizando pequenos sonhos até chegar no seu objetivo, né? Você vai ver se você chegou e você ainda tá sonhando com aquilo, né? Foi um pouco do que aconteceu comigo, né? Então, eu acho que é levar as coisas de um jeito natural e continuar trabalhando muito, continuar criando as expectativas, a deixar a régua alta, mas manter o pé no chão, né? Sempre. Já falaram isso aqui nesse podcast algumas vezes, mas você saber que um dia bom você ainda tem alguma coisa pra melhorar e também saber que você pode tirar alguma coisa dos dias horríveis, né? Então, o dia horrível não é totalmente descartável, muito pelo contrário, você aprende muito pelos dias horríveis. E o dia bom é sentar, olhar o vídeo e falar, nossa, mas nem foi tão bom assim, tem muita coisa ainda pra melhorar, né? Tem muita coisa ainda pra acontecer. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, não desistir porque passou pela fase ruim e também não estancar porque acha que tá tudo bem, né? Eu acho que o esporte é a perfeita reflexão disso, né? Maravilha. Moni, muito obrigado. Foi ótimo. Eu acho que queremos você mais vezes aqui, com mais vitórias surpreendentes. Nossa, e vamos seguir sonhando. Seguir sonhando, exatamente isso. Tá, okay. Obrigado, Moni. Obrigado, gente.
O ClackCast é uma produção do Clack. Esse episódio teve patrocínio da Royal Horse, líder global em nutrição equina. O episódio teve apresentação por João Marcum, roteiro e edição por Isabela Campedelli.